Todo mundo está acomodado, acomodada, tudo certo? Gente, é um prazer, né, ter todo esse pessoal aqui, né, no Curimbá. A gente está com esse projeto Terça à Esquerda, desde maio desse ano, né, e tem muita gente que está vindo pela primeira vez hoje. Né, a Macaé tem também esse poder, né? Então a gente está muito feliz e a gente espera que vocês retornem. Macaé, a gente está muito feliz de te receber aqui, a primeira secretária negra poderosa desse estado de Minas Gerais. E pra gente... A gente tem, né, tá recebendo várias, hoje a gente recebeu várias sugestões de também tratar o tema da educação em outros momentos, né, agregando outras pessoas, outros educadores, escritoras, né, o pessoal que está aí na ponta, professores, diretores de escola, estudantes, né, e a gente conta com o apoio de todos vocês e o seu também, Macaé. Vou passar para o Breno aqui, para ele fazer uma introduçãozinha e a gente já começa. Bom, gente, então, depois das boas-vindas da Letícia, só queria pedir para vocês, tem muita gente nova, primeira vez que está vindo, de 15 em 15 dias a gente faz esse encontro aqui, tá? O momento não permite omissões, a gente está passando por um momento muito sério, o nosso país está sofrendo muitos golpes diários e a gente precisa se unir, se organizar, através dessa união, criar, ter novas ideias. E o nosso encontro é para isso, é para reunir pessoas que pensam no mesmo sentido, que sonham no mesmo sentido, para a gente buscar realizar isso. E, então, de 15 em 15 dias, sempre às terças-feiras, a gente tem uma página no Facebook que chama Terça à Esquerda. É muito importante que todo mundo curta a página para acompanhar, né, a nossa programação. E também, todo mundo que tiver alguma ideia, tiver alguma sugestão, a gente está muito aberto para ouvi-los e para a gente trabalhar junto. Realmente um prazer receber a Macaé aqui hoje. Eu vou passar a palavra para ela. A Macaé vai falar um pouco, né, sobre o trabalho dela, sobre a trajetória dela. E em seguida a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, por favor, chame o Heleno Augusto, esse rapaz simpático de boné preto aqui, cantor das multidões. Ele vai anotar o nome de quem estiver interessado em fazer uma pergunta e a gente preparou para ter 3 blocos de 3 perguntas. Então a gente quer ter esse limite de 9 perguntas até por causa do horário também, tá? Então, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo e agora vamos ouvir a nossa personagem da noite. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Eu quero primeiro agradecer aqui o Curimbá por essa iniciativa, o seu Curi que recebe todo mundo aqui. Falar que não tem coisa melhor, né, gente, que a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, que é encontrar os amigos, pessoas que gostam de fazer uma boa conversa, de bater um papo, né, e poder falar num bar, numa terça esquerda, sobre educação, sobre feminismo e sobre política. Então, tudo de bom, né, a gente ter essa oportunidade. Em especial, eu acho que é importante espaços como esse, porque nós vivemos no nosso país um momento muito forte, né, de criminalização da política, né? E aí eu quero distinguir políticos ou algumas pessoas que ocupam cargos políticos
da política, né? Porque a política é a vida em sociedade, né? E aquelas pessoas que querem fazer com que a maioria da população se desencante da política, é porque querem a política só para eles, né? Ou seja, porque querem reservar benesses, o orçamento do Estado só para determinados grupos. Então, para isso é muito importante que a maioria da população se desencante. E acho que a gente faz uma jornada muito bacana, né, de luta contra essas ideias, quando a gente traz, no caso da nossa cidade, que é a cidade que tem mais bairros nesse país, quando a gente traz a política para esse espaço. Porque a gente está dizendo que a política é o lugar de todo mundo, que nós todos temos implicação com a vida política e que construir uma sociedade democrática, mais justa, menos desigual, é tarefa de todo mundo, né? Não é tarefa só daquelas pessoas que ocupam lugares no poder e que a gente precisa participar, que a gente precisa entender o que está em debate, o que está em disputa. Então eu agradeço por essa iniciativa e por esse convite. Eu vou me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem, mas também eu quero aqui agradecer a presença de vários colegas, amigas, companheiros e companheiros de trabalho da área de educação, que eu vejo aqui, colegas de longas datas, tem pessoas aqui que eu conheço, não vou falar quantos anos, mas vocês imaginam aí, né, gente? Eu comecei a dar aula em Belo Horizonte, eu era uma jovem de 18 anos e eu fui trabalhar na rede municipal de Belo Horizonte. Então aqui eu tenho colegas dessa época, né? E fico muito feliz que a gente continua aqui, continua na luta e que a gente se encontra nesse espaço para poder não só trocar ideias, mas para a gente unir forças e para a gente se fortalecer na construção dos nossos sonhos. Então eu sou educadora, sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte. Na Rede Municipal de Belo Horizonte trabalhei, eu falei que eu fiz toda a linha de produção na educação, né? Fui professora dos anos iniciais, de jovens e adultos, trabalhei com formação de professores, fui coordenadora pedagógica, enfim, fiz de tudo um pouco. Fui secretária municipal de educação de Belo Horizonte e atualmente estou na gestão da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Nesse período eu também trabalhei no Ministério da Educação. Eu fui secretária nacional de uma secretaria, que era a Secretaria de Alfabetização Continuada, Alfabetização, Educação Continuada, Diversidade e Inclusão. Uma secretaria no Ministério da Educação muito nova, porque ela nasceu em 2004, né? Na verdade, logo no início do governo Lula que os movimentos sociais, e aí o movimento de educação do campo, movimento indígena, movimento negro, movimento de mulheres, movimento de juventude, demandava do Ministério da Educação que ele tivesse na sua estrutura, né, uma área para pensar políticas para essa população, para essas populações que nunca entraram de fato na agenda da educação e na agenda do Ministério da Educação. Assim como nunca tinham entrado também na agenda, muitas vezes, de secretarias municipais e de secretarias estaduais, né? Nessa minha trajetória como educadora, eu comecei trabalhando aqui em Belo Horizonte, na região norte, a região que tem o menor IDH do município de Belo Horizonte. E em 1984, vou contar isso para as meninas que estão aqui, que estão muito felizes, que tem uma moçada da juventude aqui. Aqui em BH, as famílias tinham que dormir na fila para ter uma vaga para as crianças de 7 anos. Naquela época, para entrar para a escola, era com 7 anos para entrar na escola. E lá, eu trabalhei no bairro do Pi, né, muito tempo. Em 84, as famílias, as mães, né, elas, na maioria das vezes, dormiam na fila para ter uma vaga para seus filhos aos 7 anos no ensino fundamental. Aqui tem várias educadoras que viveram esse tempo, né, que viveram esse processo.
Mas isso não é uma situação só do bairro Tupi, né? E é por isso que quando a gente está discutindo política, a gente está discutindo educação, é bom a gente lembrar que o nosso país negou a educação para a maioria da população durante grande parte da sua história, né? Só para a gente, eu quero lembrar aqui com vocês, eu falo muito disso, no final do século XIX, quando no auge do movimento abolicionista, né, nas lutas pela libertação, o Estado brasileiro ele fez 2 decretos. Um que primeiro proibia pessoas escravizadas de estudarem. E depois, um decreto, depois da lei do ventre livre, quando foi dito que as crianças, né, negras, filhas de pessoas escravizadas, já nasciam livres no nosso país, o Estado brasileiro proibiu a escolarização de crianças negras, não é? Então, pessoas negras libertas só podiam estudar se tivessem mais de 14 anos de idade, se fosse no período noturno e se o professor aceitasse, né? Eu gosto de falar desses 2 decretos porque eles vão orientar toda a política educacional ao longo do século XX, né? Então, em 84, quando eu entrei como professora no bairro Tupi, as famílias ainda dormiam na fila para garantir uma vaga para seus filhos de 7 anos. Não tinha escola para todo mundo e as crianças que conseguiam entrar na escola normalmente faziam do 1º ao 4º ano, né, do antigo 1º ao 4º ano, primário. Quando chegava na 5ª série, não tinha escola, né, para a maioria dos adolescentes e muitas vezes as pessoas tinham que se deslocar dos seus bairros, concorrer a uma vaga, mas esse ensino fundamental que hoje a gente tem universalizado no país, né? Depois eu falo um pouquinho disso, não era garantido, não era direito para todos. Eu falo dessas questões para dizer que ainda hoje, né, crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza, muitas vezes continuam excluídos da educação. Crianças indígenas no nosso país ainda estão muito fora da escola. As crianças que moram em comunidades rurais e ainda nas periferias dos grandes centros urbanos, nós ainda temos crianças fora da escola, né? Além da falta de acesso à educação, a pobreza, né, ela impacta fortemente a vida de crianças, adolescentes e jovens, né? Porque são essas crianças e adolescentes e jovens que não têm moradia, né? Que não têm muitas vezes direito à saúde, e são essas crianças também que vão ser na adolescência e na juventude as principais vítimas de homicídio. Quando a gente vê os indicadores, né, da mortalidade de jovens no nosso país, quem são os jovens que estão sendo assassinados? São os jovens negros, jovens pobres, que ainda passam por uma situação, eu não sei aqui, quem já ouviu falar de auto de resistência? O que é o auto de resistência? Quando morre um jovem, no geral, na periferia da cidade, quando morre um jovem, eu falo na periferia, mas quando morre um jovem negro, no geral, né, a polícia pode dar o argumento de que matou em legítima defesa. Então, com isso, foi um auto de resistência, não se tem investigação. E isso acontece de uma maneira tão reiterada na nossa sociedade, que nós mesmos, muitas vezes no dia a dia, né, fala assim, olha, um aluno foi assassinado, nossos professores das escolas, né? Um aluno nosso sumiu, né? Ele não está vivo, o que aconteceu? Foi assassinado. Aí a gente fala assim, envolvido com tráfico de droga. Mas também aquele menino, né? Sendo que nós não temos um procedimento, né, efetivo de investigação dessas situações para saber o que de fato aconteceu. E nós sabemos que o Estado brasileiro ele se estrutura sobre 2 pilares bem importantes. Um que é o racismo, né, que exclui pessoas negras, que não só discrimina, mas constrói um ideário, né, de um lugar inferior para essas pessoas. E um outro ideário também muito forte e estrutural para a organização da sociedade brasileira é o machismo, que exclui as mulheres de diferentes espaços de uma agenda de políticas
pública, né? Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria falar para vocês, que eu acho que é importante, né? Quem são as pessoas que estão morrendo? A faixa etária de 16 e 17 anos foi que teve o maior crescimento no número de mortes, né? Em 23 anos, os últimos 23 anos, o homicídio entre adolescentes do nosso país cresceu 496%, né? 82% desses jovens que morreram assassinados, eles frequentaram a escola por no máximo 7 anos, né? Quando o tempo mínimo que a gente recomenda, né, aceitável de escolarização, seria 13 anos. Esses números, né, gente, eles mostram a miséria, a falta de acesso, a ausência de políticas públicas, mas eu queria ainda, né, ao falar de violência, falar da questão que fosse central aqui da nossa agenda, porque eu vim aqui para falar também de feminismo, né? E aí eu queria falar das meninas. As meninas, que seja a nossa pauta hoje, quando a gente está pensando em educação, feminismo e política. 37,7% das meninas, as nossas alunas, de 11, 12, 13 anos, né, de 8 anos de idade, elas acreditam que meninos e meninas não têm direitos iguais. Não é que elas acreditam, né, gente? Elas sentem cotidianamente que meninos e meninas não têm direitos iguais, ainda que na nossa Constituição está lá garantido direitos iguais para todos. Um outro dado de uma pesquisa da PLAN, né, mostra que no Brasil mais de 100 mil meninas são vítimas de violência sexual por ano. Quer dizer que em 10 anos, 1 milhão de meninas são vítimas de violência sexual. São vítimas de estupro, sob as mais diferentes formas, né? No caminho para a escola, no caminho para ir na mercearia, dentro de casa, né? Na igreja, em diferentes lugares. Por quê? Porque se naturalizou, e o machismo, né, é fundamental nesse tipo de cultura que está institucionalizado no nosso país, que meninas têm menos direito, que meninas não têm poder sobre o seu próprio corpo, que meninas não precisam ter as mesmas oportunidades que os meninos. Uma outra questão que eu queria falar aqui é sobre o casamento precoce, né? O casamento precoce, ele está fortemente ligado à violência de gênero. Muitas vezes a escolha pelo casamento precoce é uma forma das meninas se livrarem, né, ou pensarem que vão ficar livres da violência que sofrem. E eu ainda queria destacar, né, trazer um número para vocês, só para vocês. O censo de 2010, né, mostrou que 877 mil meninas entre 20 e 24 anos se casaram com 15 anos de idade, né? Então, pensar nessa questão do casamento precoce também como muitas vezes um mecanismo dessas meninas de escapar da violência sexual, da violência doméstica que sofrem, pensando muitas vezes que o casamento vai ser uma forma de escapar, né? Mas a gente sabe muito bem que muitas vezes esse casamento é a forma dela entrar novamente num ciclo de opressão e de violência. Eu queria falar disso para chamar a atenção de uma agenda que está acontecendo agora, que é uma tentativa do governo federal, ou fato, né? Eu estou vendo aí muito rapidamente pelo WhatsApp, de transformar as nossas promotorias de defesa, né, de luta contra a violência contra a mulher, ou as nossas delegacias de proteção à mulher, né, numa agenda de delegacias ou promotorias pela paz no lar. Entendeu? Como se fossem as mulheres, né, que promovessem a violência. Então, isso é uma forma de escamotear. Eu falo dessas coisas porque você fala, pô, mas nós estamos no século XXI. Fala, nós estamos no século XXI com o Estado fazendo políticas do século XIX. O que o Estado brasileiro está fazendo com a reforma da Previdência, com a lei da terceirização do trabalho,
é desregulamentar tudo que nós construímos na linha dos direitos, né, dos direitos das mulheres, dos direitos dos trabalhadores. E sempre lembrando que na reforma da Previdência Especial, como eu tenho aqui várias colegas trabalhadoras em educação, as mulheres serão as mais penalizadas por essa reforma, né? E eu queria lembrar aqui, gente, um caso do ano passado, que eu acho que quando eu falar todo mundo vai lembrar, mas ninguém sabe, mas provavelmente aqui ninguém sabe o que aconteceu. Eu vou falar que vocês não sabem muito menos eu. Hoje eu pensei sobre isso quando eu estava preparando aqui o que eu queria falar. Mas eu lembrei de uma menina que no ano passado, né, em maio do ano passado, ela foi estuprada por 30 homens no Rio de Janeiro. Todo mundo deve lembrar desse caso, né? Nos jornais, a comoção nos grupos de WhatsApp, a comoção no Facebook. E hoje a gente pensa assim, gente, mas o que deu esse caso mesmo? O que aconteceu com esses 30 homens, né, que abusaram dessa menina em maio do ano passado? Na época as pessoas falavam assim, mas deve ser louco. Falei, gente, é pouco provável aqui, ó, a gente vê nesse grupo todo, que a gente aqui reúna todo mundo aqui, 30 loucos de uma vez, né? Não dá para usar esse argumento que de repente 30 homens ficaram loucos para fazer isso de uma única vez. Porque um dos discursos era, essas pessoas precisam de tratamento psicológico, né? Mas na verdade essas pessoas precisam de punição pelo que fizeram, que é crime. Mas mais do que isso, nós precisamos falar dessas questões. Nós precisamos conversar sobre esses temas e precisamos tratar dessas questões, né, da violência, da manutenção das relações de poder, da hierarquização que existe na relação homem e mulher. E onde é que nós falamos disso? Se a gente não fala disso no ambiente doméstico, o outro espaço para a gente falar dessas coisas é na escola. E aí eu chego nas políticas educacionais para dizer rapidamente o que eu acho que a gente tem em disputa hoje, né? A escola é um espaço da construção dessa sociabilidade. E na nossa Constituição e na LDB, está lá escrito que as pessoas, todas as pessoas, têm direito de aprender, né? A liberdade de aprender, a liberdade de ensinar e a liberdade de pesquisa. E hoje nós temos em disputa na nossa sociedade uma proposta que quer acabar com esse princípio constitucional e que quer colocar em risco a possibilidade de nós termos escolas democráticas, escolas laicas, mas mais do que isso, escolas que objetivamente contribuam para a proteção social de crianças e adolescentes, e aqui eu quero falar em especial das meninas e das mulheres, né? É um projeto que as pessoas já ouviram falar aí, que é o Escola Sem Partido, que mistura uma agenda econômica, porque pensa a privatização da educação, a transformação da educação em mercadoria, a entrega, né, dos equipamentos escolares para a iniciativa privada, associada a uma destruição da ideia do Estado laico, ou seja, todas as pessoas aqui têm direito de adorar, de ter o seu sagrado, de ter a sua religião, e nós temos que respeitar todas. Mas a escola pública e o Estado brasileiro, ele tem que ser laico, para que ele consiga dialogar com todas as pessoas e para que ele possa acolher a todas as pessoas. E além disso, o Escola Sem Partido, ele traz uma pauta, ele mistura, além dessa pauta econômica, né, a destruição do Estado laico. Na minha visão, ele traz, né, embutido na sua formulação, a ideia do machismo e do racismo, porque ele quer proibir que a gente trate de questões como essas que eu tratei aqui hoje. Quando eu estou falando da violência contra as meninas, eu estou discutindo questões de gênero. Eu falar de feminismo é um mecanismo de eu proteger as crianças, as meninas que estão dentro das nossas escolas. Muitas vezes somos nós, educadores, né, que identificamos uma criança que está sendo vítima de violência, de abuso, e muitas vezes a gente precisa orientar nossas crianças. É preciso dizer para elas que tem um número de telefone que a gente pode ligar e fica pronto.
Chama lá um vereador, entrega para ele e fala, apresenta esse projeto. E muitas vezes isso é aprovado a toque de caixa e as pessoas da cidade nem entendem muito bem. Porque, na verdade, quando você fala escola sem partido, as pessoas do senso comum falam, mas até que isso pode parecer uma coisa boa, né? Porque sem partido, a gente não quer nenhum partido. A questão, gente, é que uma escola democrática, ela não é sem partido. Ela é uma escola que abre espaço para debate de todas as posições. Então, quando vem um projeto que quer cercear a possibilidade da contradição, do contraditório, de ideias diferentes, na verdade, esse projeto é que quer garantir só para si o debate que é feito dentro das escolas públicas. Chamo a atenção ainda que no nosso país todo mundo faz um escândalo danado, né? Todo mundo não, né, gente? Os meios de comunicação, quem tem os meios de comunicação, quando se fala em qualquer regulamentação da mídia, todo mundo vem falar que se quer cercear a liberdade de expressão, né? Agora, querem cercear a liberdade de expressão, né, gente? Daqueles profissionais que estão em mais de 5 mil municípios brasileiros, que atendem, né, mais ou menos 45 milhões de crianças e jovens no nosso país. Gente, a escola pública passa por muitas dificuldades. Nós estamos longe de ter aquela escola pública que a gente gostaria, com toda a qualidade que a gente gostaria de oferecer a todas as nossas crianças. Mas é preciso a gente defender a escola pública que nós temos, porque ainda é a política pública que alcança a maioria da população brasileira. Porque, no geral, quando a gente forma uma comunidade, né, e trabalhando no Tupi, por exemplo, eu vivi todo o processo, né, gente, da luta por moradia dos moradores do Jardim Felicidade, de trabalhar no sábado para construir casa em mutirão, e a gente sabe que a primeira coisa que a comunidade se organiza para defender é a luta por escola. E acho que nós temos um papel importante em defender as escolas das nossas comunidades, defender a escola pública e não cair nesse conto do vigário, né, gente? De que tudo que é privado é melhor. Que é isso que eles querem dizer. Ah, tudo que é privado é melhor. É mentira, gente. Sabe por quê? Porque não tem para todo mundo, né? Tem para alguns e para bem poucos. Países como o Chile, que fez isso, privatizaram, criaram voucher. Depois o que começa a descobrir? Que as crianças pobres, elas vão ser excluídas das escolas, né? E muitas vezes os dados, eles são falsificados e escamoteados. A nossa agenda é essa, de luta por um país democrático. Nós fomos golpeados, mas o maior golpe está sendo nos trabalhadores, nas trabalhadoras. E acho que a educação, né, eu falo, as políticas sociais, a gente precisa estar muito junto e muito articulado para que a gente não tenha mais retrocesso. Derrubar a emenda constitucional 95, que congela os investimentos em educação por 20 anos. Derrotar nas câmaras municipais o projeto do Escola Sem Partido. Derrotar a reforma da Previdência. Gente, e lutar para a gente reverter a reforma trabalhista que jogou no lixo a CLT. Além disso, diz que vem aí com um distritão, né? O distritão significa, mesmo que eu não queira votar em quem está lá, são eles que vão ficar. É contra eles que a gente precisa se rebelar todos os dias. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo pela atenção, o silêncio, né? Às vezes fica um pouco difícil, né? Que a gente vai ouvindo tantas coisas, todo mundo quer falar um pouco, quer se expressar, e só que a gente tem que se conter um pouco, né? Para ouvir. Então agora é o momento, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, o Heleno está ali no microfone. Já pegou algumas inscrições, então nós vamos abrir esse tempo para quem tiver alguma coisa para pontuar. Aí a gente faz essas perguntas para a Macaé e depois, quando terminar, a gente continua conversando mais, porque o espaço é para isso, é para juntar o evento
é para juntar as pessoas, para conversar, para criar, porque pela fala da Macaé, eu não tenho dúvida, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem muita coisa para fazer e a gente precisa realmente de muita criatividade e muita dedicação de todo mundo. O Heleno agora vai passar então. Então vamos iniciar a rodada de perguntas aqui, vamos em blocos de 3, pedir para todo mundo que for perguntar, para ser bem breve, para ser um debate bom, um debate amplo, e para ela responder todas as perguntas. Nós vamos começar com a Leonora, com o Alexandre e com o Silvio Davi. Ah, tá. Então coloca aí. Marcelo. Só porque eu sei que eu. Deu nada. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta, que não é assim, que vem inclusive por WhatsApp também. Eu acho que é o seguinte, a gente viu assim, durante os governos do Lula e da Dilma, que o pessoal que a esquerda do Lula e da Dilma questionando muito os governos do PT por colocando que os governos do PT não politizaram a população, principalmente na educação, a respeito da questão da luta de classe, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê todo esse processo, que a direita também nos acusa da questão do comunismo, do bolivarianismo, né? E aí a luta da escola sem partido. Então, assim, a gente é atacado pela esquerda e pela direita. E você falou muito bem que tem muita coisa a se fazer na educação, principalmente esse debate da questão da opressão das mulheres, da questão racial. São debates importantes que perseguidos na escola. Como romper esse processo? São desafios que eu acho que a gente precisa pensar. Isso é mais um desafio. Como que a gente pensa? A gente sabe, assim, a educação incluiu. Mas a gente vive uma questão importante hoje, que eu acho que a gente chama de analfabetismo funcional. Os meninos vão andando, e às vezes eles não vão aprendendo e acompanhando. Então, por exemplo, você tem menino que está na 7ª série que não sabe as 4 operações, que não sabe ler direito. Como que a gente... E a escola finge que eles não existem, né? Como que a gente trabalha essas pessoas que são desafios importantes para a educação? Obrigado. Agora nós vamos para a questão do Alexandre. Boa noite. Prazer sempre ouvir a Macaé, que é muita força. Macaé, minha pergunta é muito simples. A gente anda pelo interior de Minas, faz viagens aí e vê uma população muito entusiasmada com o governo estadual. Parece que o fim da coalizão nos ajudou um pouco a ter algumas ações efetivas na educação interior, mas em Belo Horizonte o pessoal é um pouco mais refratário a uma mídia dos dois lados, tanto do golpe quanto do pessoal que se diz de esquerda, destruindo muito qualquer ação do governo estadual. Minha pergunta é muito simples, com o abismo de arrecadação que a gente teve, mineração parada, no estado depende muito dela, as restrições orçamentárias conhecidas, a herança maldita de 12 anos de governo tucano, a pressão neoliberal pela privatização da educação, grupos dos dois lados também minando a atividade econômica no estado e acirrando essa situação de disputa também, né, política, fazendo o governo ficar mais caro. A gente tem uma assembleia hoje que precisa, né, da gente abrir muita concessão, porque são grupos poderosos, muita gente às vezes não entende, mas a gente tem que ceder aos poderes constituídos no Estado, que pela primeira vez tem que se governando. Então, a minha pergunta é: que malabarismo você fez nesses 3 anos? Deu para fazer alguma coisa com esse tanto de coisa contra? Obrigado. Agora nós vamos para a pergunta do Silvio Davi. Cadê o Silvio Davi? Cadê o Silvio? Boa noite a todas e a todos. Saudar nossa amiga Macaé, ver as mulheres disputando Macaé, Beatriz Cerqueira, né, que comanda as mulheres, né? É um prazer que nós temos. Né? Pessoal, 27 anos
né? Na escola eu estou o professor Pedro Guerra, aqui em Venda Nova, há mais de 30 anos na educação, atuei também na psicologia, na alta pública, nas comunidades de base. E a gente tem observado nessa caminhada o quanto a Macaé colocou muito bem a discriminação em relação à questão da mulher, né, da criança, principalmente as crianças tardias, estivemos no Morro do Borel, por exemplo, né, Mantiqueira, essas populações mais fora do contorno do centro, como elas são discriminadas no contexto. E dentro da escola, quando a gente recebe os pais, a gente vê como que tem essa violência contra a mulher. É espancamento contra a mulher e contra os filhos também. Então a gente vê que a escola está assumindo um papel do Estado, um papel que o Estado não está dando conta do governo. Aí ele vai marcar um posto de saúde para a criança, não está conseguindo atender nem aquela pessoa que está surtando aí com surtos psicóticos. A gente vê da dificuldade do aparelho, do governo, de estar atendendo essa comunidade carente. Isso vem deslacando dentro da escola. E a gente, o professor, as direções, as coordenações, tem que lidar com esse processo. A gente vê que o Estado está avançando nesse processo, né? Tem a educação, essa política dos menos favorecidos, a gente vê que esse governo do Estado tem objetivado isso. Enquanto que outros setores estão regredindo. Daí quando coloca a importância da educação, está atuando junto a essa comunidade, principalmente essa comunidade que é desqualificada, no caso da mulher, do negro, da criança, a gente vê isso no dia a dia, dentro da própria realidade das escolas, a gente percebe quanto é fundamental esse investimento na educação, no professor e no educador em geral. E a gente percebe, infelizmente, algumas cabeças ainda retrógradas. A gente vê, por exemplo, pessoas pensando: eu não vou contratar mulher porque ela pode engravidar. Olha que situação mais absurda. Então isso não é questão de pessoas que não têm capacidade, é pessoas de nível terceiro grau com essas mentalidades. É pai, né? Então nós temos que investir nessa educação, igual a Matéria colocou muito bem. E quando a gente volta no tempo, a gente vê aqui por exemplo Mantiqueira. Nós estamos no grupo, como grupo de diretores, diretor Milton, outros diretores, a gente está tentando montar um núcleo intersetorial para a gente trabalhar essa questão do Mantiqueira e adjacência para essa população carente, para fazer alguma abordagem junto à comunidade, buscando políticas, né, até de conscientização dessa população mais carente. Então nós estamos nesse projeto, né, a gente até depois vai conversar com a Macaé para ter umas ideias para a gente somar, né? Então a gente coloca essa questão, o que é esse Fundo Secretário de Educação, né, essas políticas da escola frente à comunidade, o que o aparelho governamental pode nos ajudar em termos disso. Voltando um pouquinho dele, encerrando, a gente recorda o orçamento participativo. Mantiqueira, quanto que nós conseguimos ter de orçamento participativo, mobilizando a comunidade escolar, conquistando por saúde, educação, etc. Então, a comunidade escolar é fundamental, igual foi muito colocado pelo pessoal. Obrigado. Gente, por favor, vou só dar um recadinho aqui bem rápido. A gente recebeu aqui uma reclamação que tem uma saveira que está na frente de uma garagem atrapalhando lá. E se for de alguém que está presente aqui, se puder ir lá tirar o carro da garagem, por favor. Obrigado. Ô, gente, a Leonardo tem que fazer uma pergunta, é logo 3, né? Já fez logo 3. Bom, primeiro eu queria falar com vocês sobre essa questão, né? Se por um lado os governos mais à direita, né, nos acusam de fazer uma política, você mesmo falou, bolivariana, né? Completamente à esquerda, né? Nós sabemos que com a estrutura política que a gente tem no nosso país e a forma de composição de um governo, é muito difícil você, vamos dizer assim, radicalizar numa posição à esquerda. Você precisa ter maioria na Câmara Federal, você precisa ter maioria na Assembleia para aprovar determinados projetos, senão você inviabiliza, né? E aí o governo paralisa totalmente. Por isso a importância de se fazer uma reforma política para que as pessoas consigam, né? Quando a gente votar para presidente,
A gente tem que lembrar que a gente precisa votar na Câmara Federal para deputados federais e senadores que minimamente tenham sintonia com a proposta do cara que a gente está votando para presidente. Senão não adianta, a gente elege o presidente e põe lá uma Câmara Federal para não deixar de fazer nada, né? Não tem jeito. Então, eu acho que essa é uma questão. Quando a gente pensa isso dentro da escola, vamos lá, a escola, ela é um extrato da sociedade que a gente vive. Se a gente diz, nós vivemos uma sociedade que se estruturou sobre o racismo e sobre o machismo, nós também vamos ter tudo isso dentro da escola. Por isso é que é sempre um processo de luta, de debate e de construção. Porque todo mundo aqui que é professor, diretor, sabe que também no ambiente escolar a gente tem que negociar um projeto pedagógico. E muitas vezes nós temos colegas que têm posições bastante, né? Eu não quero falar de direita e esquerda não, mas eu vou dizer, às vezes mais conservadoras, ou por exemplo, eu acho que é uma questão muito séria hoje, né? Quando se discute a violência, eu acho que nós educadores temos também que cuidar, porque a gente fala, a gente aponta muitas vezes para a polícia e diz que ela criminaliza as crianças e os adolescentes. A gente aponta para o Estado e diz que ele criminaliza as crianças e os adolescentes, mas muitas vezes dentro da nossa escola nós também queremos criminalizar ali aquela criança e aquele adolescente que está com a gente todo dia, né? Todo mundo aqui sabe que a gente tem que ter. Nós vivemos, por exemplo, no ano passado, as ocupações nas escolas, contra a emenda constitucional 95. A secretaria, nós tivemos que fazer a nossa equipe lá, ela se desdobrou. Para quê? Para a gente conseguir fazer com que o processo das ocupações, ele conseguisse construir uma convivência, né? Uma relação de respeito aos estudantes que queriam se manifestar e ocupar, de respeito aos estudantes que não queriam a ocupação, e muitas vezes era difícil, porque às vezes tinha um vizinho em frente que ligava para a polícia, e a gente ficava meio que fazendo essa mediação. Então, assim, eu acho, Leonardo, que essas contradições, elas fazem parte dessa sociedade que a gente vive, porque é uma sociedade capitalista, racista, machista, e é uma caminhada, porque nós optamos pela via democrática. A via democrática pode fazer com a gente um pouco o que nós vivemos com o governo da presidenta Dilma. Nós fizemos uma eleição democrática, ganhamos democraticamente e sofremos um golpe no tapetão. Estamos lutando para reverter esse golpe, né? E para construir em 2018 eleições democráticas e que sejam respeitadas por todos. Porque a questão da democracia é que a gente precisa respeitar as regras do jogo, né? Então, criar esse campo aí de diálogo. Eu vou mais rapidinho para outras pessoas também poderem perguntar. Sobre o analfabetismo funcional, eu ainda acho que a gente precisa avançar muito do ponto de vista das metodologias. Eu defendo uma agenda, e já converso um pouco com o que o Alexandre me falou, que a nossa pauta, né, a gente tinha milhares de coisas, nós assumimos a Secretaria de Estado da Educação, eu falo assim, insolvente, né? Nós assumimos com uma determinação do Supremo Tribunal Federal de desligar 60 mil professores que tinham sido iludidos pela Lei 100. Fizeram uma lei, falaram que todos os professores estavam nomeados, né? E o STF julgou inconstitucional a Lei 100 e disse que todos esses professores tinham que ser desligados em abril de 2015. Então nós assumimos em janeiro e em abril a gente tinha que desligar, né? Foi um esforço grande do nosso governador, de toda a equipe do governo, para conseguir que a gente pudesse aguardar até o final de 2015, para não interromper o ano letivo, porque senão a gente ia parar as escolas da rede estadual, né? E nós fizemos a opção de realizar concurso público, né? Então aqui ninguém imagina o que é essa odisseia. Em 2015 nós fizemos 4 concursos públicos, nós nomeamos até hoje, em 2 anos e meio, 47 mil
trabalhadores. Um legado que eu tenho certeza que nós vamos deixar é sair de uma rede que tinha 27% de trabalhadores efetivos para uma rede estadual que terá mais de 50% de trabalhadores efetivos. Isso é o tipo de mudança que eu falo assim, e lá no início, em 2015, eu falava, gente, na educação, nós não vamos entregar grandes obras, mas nós estamos fazendo uma agenda que ela é estrutural. Se a gente quiser transformar a educação para os próximos anos, nós temos que ter equipe de professores efetivos das escolas, como é o caso que foi construído em Belo Horizonte, lá atrás, né? Em Belo Horizonte se construiu isso há 30 anos atrás no município. Né? Professor, para ser professor da rede, tem que ser concursado, tem que ter a formação adequada. A outra questão foi o pagamento do piso salarial nacional, que os professores da rede estadual não recebiam o piso salarial nacional. Isso é muito importante, gente, porque nós não vamos ter um professor que fica numa escola, que abraça um projeto pedagógico, se ele ganha muito pouco, ele tem que trabalhar em 3, 4 escolas, e a outra coisa, ele está aqui esse ano que vem, ele não sabe onde ele vai estar. Né? Então, essa é uma das agendas. A nossa pauta pedagógica é a educação integral. E a gente fez um debate, inclusive com o Ministério do Trabalho, que falava, nós não podemos aceitar trabalhadores irregulares. Eu falei, eu concordo plenamente com isso, mas acho que o Ministério do Trabalho tem que atuar. Porque o meu menino, né, adolescente, muitas vezes da área rural, do campo, da periferia, ele está num trabalho que é informal, certo? Eu vou negar para ele também o direito à educação, então por causa disso também ele não vai poder estudar. Então, esse debate, são essas coisas, né, que eu falo que a gente tem deixado. A gente tem uma tarefa enorme, que é reforma de escola. Essa é uma típica. Porque a gente precisava muito investir em obras de reforma e construção de escolas. Mas queda na arrecadação, né? Hoje, nós, basicamente, com os 25% da educação, nós conseguimos pagar o salário dos professores. Né? Mas eu acho que a gente fez a escolha correta. Certo? Porque também não adianta eu preciso muito de boas escolas e excelente infraestrutura. Mas não adianta eu ter uma infraestrutura maravilhosa e não ter um professor que é tratado dignamente e que vai se comprometer com aquele estudante. Então, só rapidinho, assim, para dar uma geral aí na pauta. Silvio, adorei te encontrar, não só aqui, mas no Facebook. Eu e o Silvio, a gente conversa muito pelo Facebook. E eu sei que você também está numa agenda super bacana de educação integral, pensando a ocupação da cidade. E nós temos que fazer rede. Nós temos memória de trabalho em rede. Temos que articular, gente. Quem trabalha na área de saúde, quem trabalha no CRAS, quem trabalha na educação. Muito antes de eu aprender o que era a palavra intersetorialidade, lá no bairro Tupi, há tantos anos atrás, a gente já tinha uma articulação de quem trabalhava na área de saúde, com a educação, né, com o pessoal das associações comunitárias, porque tudo foi luta. Tudo foi luta. Construção de escola, ampliação do atendimento. E eu acredito que ainda hoje, né, principalmente nesse cenário que a gente tem, se a gente não se articular, eu acho que a gente não consegue, como diz a minha terra, romper. Vamos então a mais outra rodada com 3 perguntas. Cadê o Júnior Viana? Cadê o Júnior? Aqui, ó. Desculpa, achei que era isso. A gente pede para todo mundo para fazer estritamente a pergunta e ser o mais breve possível. Boa noite. Júnior Viana França, sou professor de matemática da Escola Municipal Professor Pedro Guerra. Eu queria falar um pouquinho sobre entrar na política, um pouco política partidária. Eu também sou acesso ao Facebook, Mídia Ninja, né? Então eu estou acompanhando lá a caravana do Lula, do Nordeste. Estou achando carinhas felizes dele. A minha avaliação
que esse evento é um evento simplesmente fenomenal, é um fenômeno e difícil de explicar, né? Porque uma pessoa que está sendo enxovalhada pela mídia, pela justiça brasileira, atrair uma multidão de pessoas em todos os lugares que ele anda. Salvador, Sergipe, então eu acho bacana. E a minha questão é assim, eu queria saber assim, de Minas Gerais, será que a gente vai conseguir assim, organizar um evento tão bonito quanto o Nordeste, né? Porque eu queria saber sobre isso. Minas Gerais, como é que vai ser para receber o Lula? Outra questão que eu queria saber também, que nós temos, né, Macaé, uma pauta, uma agenda de luta que ela não é fácil, ela é muito difícil. E a minha preocupação, na verdade, não é com a direita, a minha preocupação é com a esquerda. Porque eu acho que assim, nós temos que unificar as forças para conseguir vencer essa agenda aí de retirada de direitos. Eu acho que tem colegas assim, da esquerda que às vezes preferem perder uma aposentadoria, preferem perder um direito do que unificar com o PT, unificar com os outros setores da esquerda. Então assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, organizar a esquerda para ir para a luta. Muito obrigado. Thales Santos, cadê o Thales Santos? Cadê o Thales? Thales Santos, por favor. Boa noite a todo mundo. Macaé, prazer em conhecê-la pessoalmente. Conheci através de uma desembargadora negra lá de Angola. Né? Quando eu te conheci, foi através dela. Você vê que você já está, né, em países africanos e lá na Europa também. Primeiramente, eu vou tentar encurtar um pouco a questão de educação. Como você vai dirigir a educação para jovens que automaticamente já são vítimas da nossa própria sociedade? Eu só apresentaria hoje o tema o nosso judiciário. Porque nada que a gente está falando aqui hoje, a gente consegue falar se o nosso judiciário, como um país republicano, um país que gera uma república, se ele não tem um judiciário. Para mim, que tem a formação na área jurídica, é muito complicado. Né? Nós regimos o direito da democracia, e aonde que eles não é usurpado. É complicado porque como que eu vou ter um jovem que quer estudar e ele tem que ter cota numa faculdade? Ele tem que trabalhar, ele vem de uma forma pobre, ele não consegue. Eu tenho um projeto social que deveria ser direcionado a ele, aonde que a faculdade federal, para mim ter formação no exterior, eu pude ter através do Lula, e foi através dele que eu consegui ir para a Europa fazer uma faculdade, porque se eu estivesse no Brasil, eu jamais teria possível. Foi através dele que eu tive a oportunidade. Segundo, faculdade federal deveria ser para pessoas que não têm condição. E a gente vê que os filhos dos ricos, a partir da classe média alta, é que fazem faculdade federal. Depois, o outro problema é como a gente une os nossos jovens para desenvolver um projeto desde a sua essência, do ensino fundamental ao ensino médio, se ele tem que trabalhar. Isso é muito complicado. Quando a gente pega esses temas, para mim, tem que ser partir do nosso judiciário. Quando a gente fala de feminismo, tem muita gente que tem uma noção diferente do feminismo. Os professores de história, que eu tenho certeza que deve ter algum, partir do século XIX. Né? Então, para a gente é diferente quando a gente fala de feminismo. Tem muitas meninas hoje que, infelizmente, se vulgarizam quando escutam certos tipos de música onde são depreciativas. Então, automaticamente, a educação dela já está sendo submissa ao direito que o homem impõe a ela, que é o direito da sociedade. Quando eu falo da minha formação educacional, como que eu vou fazer se a minha sociedade é uma sociedade hipócrita, no qual, aonde o homossexual não tem um direito? E hoje eu luto pelo direito da transição de gênero. Cadê aquela nossa lei que antigamente a gente tinha, que eu tinha um nome social dentro de uma escola, se eu fosse menina eu deveria ter um nome feminino? Esse direito não é válido. Quando eu falo de política, eu tenho que voltar mais uma vez para a minha área jurídica. Porque se eu não tiver uma formação jurídica e a minha Constituição não funcionar,
Lógico, quem está no poder vai permanecer no poder e eu não vou poder requerer os direitos que a Constituição me permite. Então, tudo é a base, a premissa de lá. Eu apoio muito, trouxe alguns projetos da Europa, junto com a Secretaria e junto com a Defensoria da Vara da Infância, principalmente a Vara Infracional da doutora Vera, mas, sinceramente, eu nunca vi um defensor público sair, desculpa o termo, mas eu acho que eu tenho que ser bem direto, levantou a bunda da cadeira e foi dentro de uma periferia para saber o que um jovem passa e o porquê que ele foi para a vida do crime. Por que ele não tem o mesmo direito que um outro jovem tem? Por que ele não tem um apoio? Por que ele não tem um seguro? Será que ele vai conseguir fazer um nível superior? Será que ele vai conseguir estudar? Ele tem os direitos dele garantidos? Não vai. Então, essas são observações porque a gente tem uma política, e eu observei essas deficiências políticas em Portugal, e o nosso direito lá é um direito semi-monárquico, e a gente também conheceu um pouquinho da monarquia. Holanda, Alemanha, Inglaterra e Espanha. Então, eu acho que a gente tem que passar, primeiro, o nosso judiciário, a nossa Constituição, para ter uma alteração na nossa educação, para o nosso judiciário funcionar para ter uma boa política. Obrigada. Amanda, muito obrigado. Thales, cadê a Amanda? Boa noite. Já que a gente falou um pouco, em vez da mesa do Ari, estão me cobrando aqui. Eu sou supervisora da L.D. Franca no turno da manhã. E já que a gente falou do genocídio, do encarceramento dos direitos de direito, então, primeiramente, liberdade para Rafael Braga. E, secundariamente, eu queria saber um pouquinho a questão da escola laica, como as escolas que têm imagens de santos, muitas vezes as comuns, como os pátios, e tem rotinas de orações, principalmente orações católicas ou cristãs, e que marginalizam ou reduzem as religiões minoritárias, como o espiritismo e as religiões de matriz africana. Como fica isso no espaço da escola, espaço físico e também no pedagógico. Muito obrigado. A direção do Corimbá falou que hoje a demanda dos garçons está um pouco mais alta, mas todo mundo vai ser atendido com muita calma. O pessoal da direção pediu para avisar. E aí a gente agradece as perguntas aí, agora a gente vai ouvir a Macaé. Gente, vamos lá, primeiro, Júnior. Bom, primeiro o Júnior falando da caravana do Lula no Nordeste. Ô Júnior, cadê? Ô Júnior, eu estava em São Francisco do Conde quando o Lula inaugurou a Unilab, o campus da Unilab em São Francisco do Conde. São Francisco do Conde é a cidade mais negra do Brasil. A prefeita era uma das prefeitas negras do PT, à época, que faleceu depois, que lutou muito para levar a universidade para São Francisco do Conde. Então, eu falo disso para dizer, gente, que nunca se criou tantas universidades, tantos institutos federais, quanto no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E eu queria trazer aqui um outro dado, quando você fala assim da acolhida do Lula do Nordeste, o que é esse fenômeno? Como nós falamos aqui, eu comecei falando da pobreza, né? E aqui quem é professor de escola pública sabe, os mais velhos, sabe o que era a nossa vida nas escolas públicas antes do Bolsa Família, né, gente? Antes do Bolsa Escola, que a gente começou aqui em BH lá atrás, com o Bolsa Escola, e a gente tinha inúmeras crianças que às vezes chegavam na escola às 7 horas da manhã e dormiam com a gente na sala, porque tinha passado a noite, né? No sinal, lavando o carro. Eu trabalhei muitos anos aqui no Tupi, no aglomerado da Serra. Nossas crianças, antes de Bolsa Escola e Bolsa Família, a rotina delas era muito pesada, porque era da escola para a rua, o trabalho no sinal. E nós fomos construindo essa agenda. Então eu queria dar um dado. Só no Ceará foram 400 mil famílias que foram desligadas do Bolsa Família pelo governo Temer. Aqui no nosso estado eu não tenho o número, porque meu celular descarregou, eu tinha o número no celular que eu queria
falar disso aqui, mas o número de famílias desligadas no nosso estado de Minas Gerais é 4 vezes o que se repassa para os municípios para a política de assistência social, né, que é vamos dizer assim, eu vou falar Bolsa SUS, mas não é bem esse o nome, Povo da Assistência que me ajuda. Isso significa que um município que recebe 50 mil de repasse pelo Sistema Único de Assistência Social, só em Bolsa Família, esse município, ele perdeu 200 mil por mês, que era a renda das famílias que recebiam Bolsa Família. No nosso estado, nós temos pelo menos 700 municípios que têm menos de 20 mil habitantes, né? Nós temos aí uns 300, 350 que tem 5 mil. A maioria dos nossos municípios vive do Fundo de Participação dos municípios. O Bolsa Família, gente, era quem girava a economia desses municípios. Esses municípios hoje estão sem recursos para a educação, para os próximos 20 anos, para a saúde, para a assistência social, e não tem, né? Não tem o recurso do Bolsa Família, porque pensar o Bolsa Família e achar que é só para o indivíduo, só para a família, não. Ele é um mecanismo também, né, de fortalecimento econômico, que ele permite que as famílias comprem ali do agricultor familiar, né? Então você tem toda uma cadeia econômica que é importantíssima e no caso do nosso estado ela é fundamental e estratégica. Então eu queria dizer o seguinte, o fenômeno Lula, né, ele está ligado, e aí o Thales me perguntou, cadê o Thales? Thales, você falou das universidades federais, que elas são para ir. Eu falo, esse discurso, ele não ajuda a gente não, né? O que ajuda a gente é ações afirmativas. Em 2012, nós aprovamos a lei de cotas. 50% das vagas das universidades federais para alunos de escolas públicas. Nós aprovamos também que o percentual da população preta, parda e indígena no estado é o percentual de vagas que nós vamos ter lá dentro da universidade, em cada curso e em cada turma, por turma. Então vocês imaginam que em Belo Horizonte, na UFMG, um curso de medicina, eu costumo brincar que eu nunca conheci médico preto em Belo Horizonte. Não conheci, né? Peraí, Martelo. Aí quando eu conheci o primeiro médico preto que eu conheci na minha vida, o nome dele era Última. Assistente social também. Aí eu costumava brincar com ele. Eu falo, Último, pelo amor de Deus, quando eu te vi, foi toda a minha esperança. Quando você se apresentou, muito prazer, Último. Mas eu falo isso para dizer o seguinte, esse tempo passou, gente. Em 2012 nós aprovamos a lei de cotas, 2013 foi o primeiro ano, né? E aí nós começamos no Brasil inteiro a ter entrada de estudantes da escola pública, estudantes preto, pardo e indígena em todas as nossas universidades federais, em 4 anos 50%, e uma outra coisa, também nos institutos federais. Além disso, é preciso a gente lembrar do FIES, não é? E é preciso a gente lembrar do ProUni. Eu sou de uma cidade do interior que tem 10 mil habitantes, desde que eu era pequena, lá tem 10 mil habitantes. Mas a gente sempre fala que tem 12 mil, porque a gente tem como fazer fica assim, né? Tem tiquinho imagem, todo mundo fala que tem 12 mil. Mas o censo vai lá e conta que tem 10 mil. Né? Eu falo, a primeira médica, estudante, né, gente? Médica da minha cidade, que é uma menina que veio de escola pública, ela só conseguiu estudar, o pai dela era vigia, né? E ela conseguiu cursar medicina porque ela teve as bolsas do ProUni. E isso, gente, foi uma revolução total no nosso país. Eu sou de São Gonçalo do Pará, que é aqui é uma cidadezinha pertinho de Pinópolis. A gente não fala assim aqui em Minas, ali, né? Então eu queria falar dessas coisas, né? O governo Lula fez política
políticas muito importantes na área da educação e abriu um debate, fez política para a educação do campo, né? Fez política da reforma agrária. Nós construímos, gente, 43, só em 2012, 13, governo da presidenta Dilma, eu estava no Ministério da Secretaria, nós aprovamos 43 novos cursos de licenciatura em educação do campo. João Beiane está ali, ó, acompanha esse debate, sabe disso. Construir curso de licenciatura com concurso público para professor no Brasil inteiro, para pensar a formação dos estudantes do campo, uma formação específica para esse público. Então, assim, o fenômeno Lula, né, não é fenômeno, as pessoas sentiram a transformação na sua vida, gente. Nós sentimos a transformação na nossa vida. Nós somos educadores, trabalhadores, e nós sabemos a diferença que fez o governo Lula na nossa vida particular, mas também na agenda da educação pública que a gente tem no nosso país. Vão lembrar? Educação infantil, que nem era considerada educação. Pensem bem, quantas no mês a gente tem aqui em Belo Horizonte? Agora vocês imaginam o que é isso no Brasil, né? A política do pró-infância que construiu creche e pré-escola em vários municípios desse nosso país e garantiu acesso às crianças de 0 a 5 anos à educação. E eu vou falar para a Amanda, cadê a Amanda? Amanda, eu não falei de encarceiramento, mas essa pauta é uma pauta muito importante que nós precisamos tratar, né? A política contra a juventude, ela passa também por essa ideia da criminalização, do encarceramento. Por isso, eu tenho uma foto aqui, não tinha, quando que eu gosto de mostrar, quando a gente vê quem aprovou a redução da maioridade penal, eu tenho uma foto dos deputados que votaram, né? Os mesmos que apoiaram a redução da maioridade penal foram os que comemoraram, né, o golpe contra a presidenta Dilma, foram os que votaram a emenda constitucional que congela investimentos para educação e saúde. E a nova agenda, a nova velha agenda do Estado brasileiro para a juventude, em especial para a juventude negra, né, e para a juventude pobre da periferia, é encarceramento. E com uma novidade, gente, porque também presídio virou um mercado. Se na educação a gente tem, né, eles nos chamam de corporativo, mas é importante essa nossa corporação, né? Porque a gente ajuda a construir essa agenda da educação pública. Os presídios virou agora um grande negócio, um grande mercado, né? Eu falo, uma alimentação, né? Garantir um café da manhã, um almoço e um lanche da tarde, lá na escola do Silvio, né, Silvio? Não deve custar aos cofres públicos mais do que R$1, que era 30 centavos até recentemente. Tinha anos que não tinha aumento no valor do per capita da merenda escolar. Agora foi para 70, gente. E é absurdamente negra, porque o encarceramento foi a forma que o Estado americano arrumou de lidar com a população negra. Então, lá nos Estados Unidos tem a tal da quinta emenda. Todos são iguais perante a lei, né? Até que um dia, né, você aqui estacionou numa parada proibida. Acabou para você. Você não é mais igual perante a lei, né? E aí você pode ser encarcerado. E aí você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é o que vem acontecendo no nosso país, que tem muitas pessoas encarceradas porque não conseguem minimamente ter o direito de pagar um advogado, gente. E o Estado não lhes garante o devido direito de defesa. O Rafael Braga portava um pinho-sol. Você pode carregar um pinho-sol na mochila, não dá cadeia. Um avião com 500 toneladas de pasta base de cocaína, né, gente? Elege as pessoas para altos postos na República. Então, é essa luta que nós estamos travando. E aí, Amanda, é muito difícil essa desconstrução, né? O Estado brasileiro, ele é laico, certo? Ele é laico, mas as pessoas de matriz africana sofrem essa violência todos os dias. E não é na escola, né, gente?
da gente sair com um turbante, sair paramentado. A gente não sabe se eles vão voltar bem para casa. E todo mundo que tem, eu falo, quem é mãe, quem é pai, tem filhos deles, sabe que a gente não dorme. Né, gente? A gente não dorme, os nossos filhos estão na rua. A gente não dorme. Inclusive, tem um grupo aqui que está lançando uma campanha que é a minha mãe não dorme se eu não ligar. Por quê? Porque a gente precisa que os nossos filhos deem notícia. Eu vou contar uma historinha para exemplificar isso que eu estou falando. Eu era secretária de BH, a gente tinha um projeto de reforço escolar para os meninos que moravam ali na Raja, naquela favela que tem ali, perto de um shopping ali, bacanão, que tem por ali. Mas o grupo de meninos, eles eram 4 meninos que precisavam de reforço escolar. Então era mais fácil a prefeitura pagar um táxi para pegar esses meninos na porta da escola e deslocá-los até o prédio onde funcionava a secretaria e o CAP ali no Santo Antônio. Então todos os dias tinha um taxista contratado pela escola que fazia esse transporte desses 4 meninos que participavam de um projeto que era a Rede do Terceiro Ciclo, né? Esses meninos um dia pegaram o táxi, né? Eles foram parados na Raja pelas forças, né, militares do nosso estado, à época. Esses meninos foram forçados a descer do carro, eles tiveram a arma colocada na cabeça deles, e o taxista falava: não, moça, é meu trabalho, eu estou levando esses meninos para estudar, eu faço isso todo dia, né? E as forças militares que pararam esses meninos não acreditavam no que o taxista dizia, porque afinal de contas, 4 meninos negros não podiam pegar táxi 2 horas da tarde para se deslocar da Raja até o Santo Antônio. É esse racismo institucional, né, que a gente vive cotidianamente. Desvelar isso, desconstruir isso nas nossas instituições é fundamental. E a educação ela é estratégica para isso, né? Então, nós temos, gente, e eu vou dizer, a gente tem escolas que tem lá uma imagem de Nossa Senhora. Se a gente for lá, isso vira uma comoção nacional, né? Porque é memória, porque é patrimônio, tem N discussões em torno disso, né? Mas a questão de fundo é o racismo institucional, porque não garante tratamento igual para crianças que têm credos diferentes e cujas famílias têm credos diferentes. Eu vou dizer que nós também na escola temos dificuldade, nós educadores temos credos diferentes, temos dificuldade de lidar muitas vezes, somos intolerantes, né? E a gente tem que se transformar, mas mais do que isso, transformar coletivamente. A escola, gente, não é lugar para preconceito e discriminação. A escola tem que prevalecer a laicidade, né? Eu preciso respeitar todas as minhas crianças, seus credos, suas posições políticas e com a orientação sexual das pessoas. E no caso de Minas Gerais, nós temos sim uma resolução que trata do uso do nome social para transexuais e travestis nas escolas, assim como na rede municipal. Eu também era secretária na época, o Conselho Municipal aprovou, e a gente tem regulamentação que trata sobre o uso do nome social, né? No caso de travestis e transexuais, gente, é a população que tem menor escolaridade, que tem alto índice de analfabetismo, e muitas vezes, né, são as meninas trans que vão ser exploradas sexualmente. A gente precisa formar professores, né, para saber conversar sobre isso, para dar conta de tratar dessas questões e para garantir que o Estado democrático de direito seja uma realidade dentro das escolas públicas. Eu acho que uma noite de bar, gente, já deu, né? Eu acho que agora a gente pode... As próximas 3 perguntas, a primeira é da nossa amiga BPI, Isabela Rezende. Na verdade, eu acho que eu nem sei se eu vou render tanto, mas eu quero agradecer muito a fala da Macaé, que diz de muita representatividade. Quero aproveitar para cumprimentar a Cleide Hilda, uma referência, subsecretária de Igualdade Racial, e falar que as duas e muitas outras que aqui estão
são quadros importantíssimos do PT, que inclusive me fazem ter muita vontade de reeleger o Pimentel. O que eu ia comentar... É isso mesmo. O que eu ia comentar, e que poderia ser uma pergunta, mas assim, entendo a Macaé, eu acho que ela é muito assertiva no que ela fala, assim, e ela já falou muita coisa, mas é que a ONU divulgou no ano passado um relatório de acesso à água com recorte de gênero. E nesse relatório ficou registrado que o acesso à água por mulheres é muito melhor do que o dos homens, muito menor do que o dos homens, e quando as mulheres negras é menor ainda, quando é mulheres negras e pobres, maior ainda. Nas comunidades rurais, a gente percebe isso muito nítido, porque isso, a ONU da CEDIPAC foi o Nilmar no relatório. Eu fui no dia da discussão, inclusive. E aí, isso em comunidades rurais, nas comunidades tradicionais que são criminalizadas, né, pela polícia. Pergunta do Marcelo Seixas. Cadê o Marcelo Seixas? A gente se cumprimentou aqui, falando, nós nos conhecemos dos espaços institucionalizados, temos uma relação de respeito mútuo, de consideração, amizade, muito bacana, e agradeço a atenção de estarmos escutando esse convite. Eu já estive em direção de escola, já estive em sindicato, que vivenciou, no primeiro momento, uma ação do primeiro governo do Aécio Neves, que foi não considerar a homologação do concurso daqueles que tinham feito o pedido do concurso na época do Itamar, foi completamente desconsiderado. Estava à frente do departamento jurídico e nós enfrentamos todo um revertério, sobretudo na imprensa, que não nos deixava falar. E a resposta da educação, eu acho que veio a contento. Nós participamos desse processo juntamente. Então, em primeiro lugar, o reconhecimento público de quem esteve vivenciando toda uma diversidade, de não ter uma imprensa que te permitia falar, um governo que não já considerava o Estado democrático de direito, quando não reconhece a homologação de concurso público, e nós fomos para a justiça e fomos derrotados, lamentavelmente. Então, eu acho que o primeiro reconhecimento em relação ao governo do Pimentel e a sua gestão da Secretaria diz respeito a isso. Outra questão que eu acho muito importante de estar dizendo, enquanto pessoa atingida por violência dentro da escola, você conhece essa história pessoal, e que agora o governo estadual criou uma lei que notifica essa situação para que gere números, uma política pública que, lamentavelmente, eu ainda considero que hoje ela é subnotificada, da mesma forma como os jovens são atingidos por violência e são mortos. Essa é uma questão importante, só um instante, ou finalizar. Então, quatro dos seus sonhos. Tem mais dois recados aqui, um da Bruna de Paula pedindo uma atenção especial para as faculdades de Ouro Preto. Eles têm muito suicídio e muita homofobia. Ela dá destaque aqui para um movimento que foi uma reportagem no tempo chamado Bichaço na UFOP. Isso é uma coisa muito grave. E a Rosimeire deu um recado para não municipalizar a escola Mariano de Abreu. Ela está aí presente, ela pediu para dar esse recado. Gente, eu despedi, mas eu vou voltar. Primeiro eu vou pedir desculpa, porque foi ótimo você falar. Eu quero agradecer aqui a presença da Cleidilda. Cleidilda, fique em pé para todo mundo te ver. Maravilhosa! Grande militante do movimento negro. Querida, que é a nossa subsecretária, né, da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais. Então, obrigado, Cleide, pela presença.
Agradecer o Mota, que está aqui também, é um grande militante nosso do movimento negro, está aqui acompanhando. Diversidade religiosa, migrante, refugiados, o Mota está aí com a pauta extensa. Então, super legal dizer que a CETPAC tem trabalhado, e o secretário Mário, a gente tem feito muita pauta coletiva, porque todas essas temáticas, a gente precisa mudar na sociedade, a escola é um elemento importante nessa transformação. Eu queria falar dessa questão da água, que é super importante. A água, pensar a água como um direito, não é? Como um direito de todos e de todas, a água como um bem público, e chamar a atenção para um processo que tem acontecido no nosso país, que é de privatização da água, de empresas internacionais que têm comprado muitas porções de terras, em especial terras onde a gente tem as nascentes, as áreas, e lembrar bem de uma declaração do presidente, me parece que da Nestlé, uns 2 anos atrás, dizendo que história é essa que água é direito? Ou seja, água é mercadoria, água deve ser vendida, né? Então eu acho que essa é uma questão. E aí, para dialogar com o que você disse, que você fala das mulheres, é também chamar a atenção para a questão das comunidades quilombolas, né? Quando a gente está falando das mulheres negras, das mulheres pobres, do campo, as mulheres quilombolas. Nosso estado é um dos estados do país que tem o maior número de comunidades quilombolas, mas nós não temos as terras quilombolas certificadas, né? E quando tem a certificação, não tem a regulamentação fundiária dessas terras. E eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo, né? Essa semana ia ser votada uma emenda que inclusive ia revogar, né, o reconhecimento não é só de terras quilombolas, mas de terras quilombolas indígenas, né? Então nós estamos numa luta muito grande. Por quê? Porque esses territórios são territórios tradicionais, territórios de luta, mas também a gente tem que chamar a atenção. São territórios onde estão concentradas grandes riquezas, né? Água, ouro, pedras preciosas, petróleo, nióbio, e tem grandes interesses internacionais em torno dessas terras. Então, todo o nosso respeito e toda a nossa solidariedade e luta junto das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas e dos nossos sem terra desse país, né? Que na verdade não tem ninguém sem terra, né, gente? Tem alguns que chegaram e acham que eles têm direito à terra para todos sempre e por herança, né? E aqui só para dialogar com quem é cristão, vou lembrar que até Jesus Cristo, né, pregava o jubileu de ouro, que é de 50 em 50 anos, a gente tinha que redistribuir todas as terras. Não foi à toa que ele foi crucificado. Não foi à toa. E um abraço agora, por fim. Marcelo, eu acho que a gente tem uma longa conversa nessa questão dos episódios de violência contra professor, mas eu também tenho uma preocupação muito grande de que isso não se torne mais um mecanismo de criminalização da juventude. Então a gente precisa saber como fazer, garantir a proteção dos trabalhadores, mas a gente também tem que pensar que a gente tem episódios de violência contra o professor, mas a gente também tem muitos episódios de violência contra os estudantes, entre alunos, e a gente precisa criar uma ambiência escolar mais favorável, eu acho, que a relações mais solidárias, mais humanas. Valeu, gente! Obrigado! Bom, gente, mais uma vez agradecer a presença de todos, reiterar o convite, todos e todas, isso está certo, reiterar o convite para todo mundo curtir a nossa página no Facebook, Terça Esquerda, nosso próximo evento, no Instagram também a gente tem página.
Nosso próximo evento vai ser dia 5 de setembro com o Durval Ângelo, tá? E vai ser um prazer receber todo mundo aqui de volta. Agora, encerrando, todo mundo aí, vamos trocar ideias, vamos bater papo, vamos se organizar, né, para a gente continuar a nossa luta. E a gente tem aqui um presente para nossa convidada Macaé. Deixa eu só entregar um presente simples, mas eu acho que é muito bonito. O presente é ruim, né? Nosso... Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Macaé, guerreira do povo brasileiro. Macaé, guerreira do povo brasileiro. Mais 4 anos pra Macaé, hein? Ô, gente, só pra quem é da minha época, eu tô aqui com minhas filhas, que uma escutou muito essa música na barriga e tomou uma chuva violenta na praça da estação, que é Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, de Brasil criança, Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Eu vou só dar a palavra aqui para o João por um instante, que aqui é um convite para todos os presentes também. Pessoal, boa noite. É um convite para todos, convidar a Macaé também. Nós todas e todos, primeiro todas e todos, é a posse do PP Venda Nova, Regional Venda Nova, vai ser dia 30/8. Na próxima data, eu queria convidar todos para prestigiar a nossa posse do PT Venda Nova, o nosso diretório regional. Tá bom, gente? Obrigado. Vai ser aqui no bairro Santa Amélia, no salão de festa, lá da Tia Kids. Aqui no salão de festa.